Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amada família, com alegria nos encontramos ao redor do altar da vida para celebrarmos Cristo Jesus ressuscitado entre nós. É Ele que vem nos explicar as Escrituras, partir o pão, aquecer o nosso coração e nos encaminhar em missão. Hoje nós celebramos com muita alegria também, em ação de graças pelo dom da vida de nossa irmã Dona Terezinha. Ontem fez aniversário, não foi, Dona Terezinha? 15 anos, não foi? Uma bênção na nossa vida. Também celebramos o dom da vida de todos os dizimistas da nossa comunidade. Para celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Vamos baixar um pouco a nossa vista. No silêncio do nosso coração, peçamos ao bondoso Pai que nos conceda a graça da reconciliação, a graça do perdão. Num breve silêncio, peçamos a Deus o seu perdão. Cantemos a misericórdia do Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus dos céus e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus dos céus e na terra paz aos filhos seus. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, nós os bendizemos por vosso amor. Damos glória eterna ao vosso santo nome, vossos dons agradecemos, ó Pai. Glória, glória, glória a Deus nos céus e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória a Deus nos céus e na terra paz aos filhos seus. Senhor nosso Jesus Cristo Salvador, Filho unigênito de Deus Pai, voz de Deus Cordeiro, vós Cordeiro Santo, nossas muitas culpas, Senhor, perdoai. Glória, glória, glória a Deus dos céus e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus dos céus e na terra paz aos filhos seus. Vós que estáis sentados junto de Deus Pai, como nosso irmão, nosso intercessor, acolhei benigno os nossos pedidos, atendei, Senhor, este nosso clamor. Glória, glória, glória a Deus nos céus e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus nos céus e na terra paz aos filhos seus. Vós, Senhor Jesus, somente sois o Santo de Deus o Altíssimo, o Senhor, com o santo amor, Espírito divino, de Deus Pai na glória e no puro esplendor. Glória, glória, glória a Deus nos céus e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus nos céus e na terra paz aos filhos seus. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós,
pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio deles entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isto meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançamos a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. E os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo
nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amada família, com alegria nos encontramos e celebramos o terceiro domingo da Páscoa, este dia que o Senhor fez e preparou para nós. Hoje nós escutamos o Evangelho de Lucas, o último capítulo do terceiro Evangelho. Acredito que também hoje nós escutamos uma das páginas mais belas da narrativa lucana, onde Lucas, com muita precisão e beleza na sua escrita, nos apresenta esta imagem de um Cristo que caminha conosco. Mas antes de olharmos para esta cena, algumas outras cenas nos antecedem, que são importantes também a gente olhar para elas. O evangelho de hoje começa dizendo assim para nós: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, isto é, o domingo. O domingo é, por excelência, o dia da ressurreição, a plenitude da criação. É por isso que nós nos reunimos aos domingos para celebrarmos juntos a Santa Missa. Aqui nós nos encontramos ao redor do altar desta palavra, onde o próprio Cristo se revela para nós. Ele que fala, que se comunica, que se dirige ao seu povo. Nos encontramos ao redor desta mesa, onde Cristo Jesus se dá como alimento por excelência. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele que se parte mais uma vez para nos alimentar. Por isso que o domingo é o dia do ressuscitado, o dia do encontro da Assembleia dos cristãos, daqueles que foram batizados, daqueles que foram salvos. O texto de hoje continua dizendo o seguinte, que 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Ficava 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Estamos no domingo. Alguns dias anteriores a este domingo, nós encontrávamos aquela cena onde os discípulos viam Jesus ser crucificado. Jesus morre no alto da cruz,
numa sexta-feira, e de forma apressada é sepultado ainda no mesmo dia. Os discípulos tinham ido a Jerusalém com Jesus, como de costume, para celebrar a Páscoa. Era a festa mais importante para o judeu. Era nesse dia que todos os judeus deviam estar presentes em Jerusalém, até aqueles que estavam na diáspora, isto é, fora de Jerusalém. Todos deveriam comparecer neste dia. Uma grande multidão estava ali. E é interessante que agora, diante da morte do Senhor, diante do fracasso, diante da dor e do luto que aqueles discípulos carregavam em seu coração, a festa da Páscoa terminou para eles com um sinal, talvez, de derrota, de fracasso, de decepção. Talvez era estes os sentimentos que estavam no coração dos discípulos. E eles resolvem voltar para Emaús. A volta desses dois discípulos para Emaús é como que um sinal que Lucas nos escreve, dizendo que eles tinham abandonado toda a missão. Tinham se desprendido do grupo dos apóstolos, agora não fazia mais sentido continuar naquele caminho, porque o Divino Mestre havia morrido. Não fazia sentido nenhum seguir naqueles passos. Quando nós olhamos para este primeiro recorte, aqui a gente também encontra um pouco da nossa vida. Quantas vezes somos nós a fazermos também as experiências de nossas frustrações na caminhada da vida? Às vezes nós olhamos para Cristo e dizemos, Ele é o meu Deus. Ele é o sentido, é o centro, é o que eu devo buscar de fato. Mas às vezes também fazemos a experiência desses mesmos dois discípulos. Um dia eles se aproximaram de Jesus, o viram realizar grandes sinais, grandes milagres. Jesus que olha para a filha de Naim que estava morta. Jesus diz, ressuscita, menina. Quando Jesus também se aproxima do filho da viúva de Naim, Jesus olha para ele e diz, ressuscita. Jesus olha para Lázaro que está dentro de um túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. Jesus que olhou para o cego de nascença, que fez lama, colocou nos olhos dele e o fez enxergar de novo. Esse mesmo Jesus que ensinava com amor, que ensinava com sabedoria. Esse Jesus que falava da vinda de um novo reino. Isso foi encantando o coração de muitas pessoas. Mas de repente o mataram, o entregaram para ser crucificado. Estes dois homens é o reflexo de tantos outros que se decepcionaram. Que deixaram casa, que deixaram família, que deixaram trabalho, que deixaram a sua terra para ir ao encontro deste homem e segui-lo de peito aberto. E eles agora voltam, talvez no caminho que eles vão percorrendo, nestes 11 quilômetros, voltando para Emaús, como um sinal daqueles que abandonaram, deixaram tudo de volta e agora é preciso voltar para casa. Talvez eles diziam, que loucura, que aventura foi essa nossa? Deixamos tudo para seguir este homem e agora ele está morto. Ele que curou, ele que ressuscitou, ele que ensinou, agora está morto. Vamos embora, não tem mais nada para a gente. Ele não foi capaz de se salvar, talvez quanto mais nos salvar. Talvez era isso que eles falavam pelo caminho. E às vezes somos nós também. Quando nós não vemos as respostas imediatas de Deus, ou as respostas como nós as queríamos que elas nos viessem, é nessa hora que a gente também fala contra Deus. É nesta hora que, quando nós pedimos e a nossa prece não é atendida, e nós dizemos, Deus não escuta mais as minhas orações. Deus fechou o coração contra mim. Ou até mesmo nós pensamos, será que Deus existe? E onde é que estava Deus quando estas coisas estavam acontecendo? Mas é interessante também a forma como Deus age. Quando nós pensamos em desistir de Deus, quando nós pensamos de desistir dos caminhos que Deus nos proporciona, Ele vem ao nosso encontro. Nós até desistimos de Deus, mas este Deus que nós servimos, Ele nunca desistiu de nós. Pelo contrário, quando nós queremos abandonar, Ele se abandona em nós. Ele se lança no nosso caminho. E é nesta hora que Jesus entra no caminho desses dois discípulos.
Esses dois homens que vêm como que cegos, porque eles não conseguiam olhar para o alto, porque a dor falava mais alta no coração nesta hora, e eles só conseguiam ver isso, o seu sofrimento. E quantas vezes nós não vemos soluções na nossa vida, porque a gente só consegue enxergar o nosso sofrimento, porque a gente só consegue enxergar a nossa dor naquela hora. Estamos tão envolvidos naquela dor, que a gente pensa que a nossa vida se resume àquilo. Quantas vezes a gente entra em certas relações, em certas amizades, em certas convivências, e a gente se torna dependente daquilo. A gente se torna dependente de certos círculos de amizades. A gente se torna dependente de certos empregos que de repente na vida já não nos servem mais. Se tornam tóxicos, nos apodrece por dentro, nos distanciam das nossas causas, nos torna avesso àquilo que nós somos. E é nesta hora que a vida nos exige abandonar estas realidades para regressar ao nosso caminho de origem. E sabe quem é que nos puxa para o caminho que nos pertence? O próprio Jesus Cristo. E Ele caminha conosco. E é nesta hora que Jesus entrou na vida desses dois homens mais uma vez. E eles não o percebem, eles não o reconhecem de imediato, porque a única coisa que eles viam era a própria dor. Mas Jesus que não quer reconhecimentos imediatos. Jesus quer apenas caminhar conosco. Jesus que vai dando esses passos lentos. Jesus que olha no rosto deles e pergunta: por que vocês estão tão tristes? Era visível a dor daqueles homens. E às vezes Deus se aproxima de nós e nos encontra assim. Talvez até com máscaras, porque às vezes disfarçamos, e disfarçamos bem. Quais são as nossas dores? Quais são os nossos traumas? Quais são as nossas decepções? E os discípulos olham para Jesus sem o reconhecer e diz: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Ora, uma multidão enorme em Jerusalém. Jesus que entrou triunfante e saiu fracassado, saiu numa cruz de Jerusalém, da cidade santa. A notícia já tinha se espalhado, a notícia já tinha sido promulgada aos quatro cantos. E eles fazem questão de contar os fatos. Não é apenas uma reportagem que eles estão dizendo a Jesus. Não é o sensacionalismo dos nossos dias, onde a gente vê o sofrimento do outro, onde nós vemos os acidentes alheios e a gente faz questão de estar promulgando e dizendo abertamente as desgraças que acontecem no mundo. O que os discípulos fazem aqui é rasgar o coração. Eles começam a contar ao Senhor em detalhes onde está a dor. E eles dizem o que aconteceu nos últimos dias. Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em palavras, em obras, em ação. Os nossos sacerdotes, os nossos chefes, o entregaram para a morte. Ele foi crucificado. É esta dor do coração dos discípulos, a morte do seu mestre. E Jesus que escuta com paciência a dor. E é interessante também que no meio desta dor, aqueles que fazem uma experiência com Cristo não se perdem completamente nela. Ainda guardam as marcas da esperança. E eles dizem: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo, ainda hoje de madrugada, foram ao túmulo e não encontraram o corpo do Senhor. Viram anjos dizendo que ele havia ressuscitado. Alguns também do nosso grupo foram ao encontro, mas o Senhor ninguém viu. Veja que interessante. No meio da dor, no meio do caos, no meio do luto, no meio do desejo de desistir, ainda existe uma fagulha de esperança. Alguém nos contou algo diferente ainda. É assim. Na vida nós fazemos a experiência com Jesus Cristo. Na vida nós fazemos a experiência com aquele que é o sentido, é a razão máxima da nossa existência. Mas na vida também nós fazemos a experiência com a dor. Na vida também nós fazemos a experiência com aquilo que às vezes até hoje nos assusta ainda. Mas é interessante, porque nós cremos e a nossa fé nos mostra para além da dor. Nós não ficamos presos naquilo que nos faz sofrer. A dor nunca foi a última palavra na nossa vida. O sofrimento nunca poderá ser o lugar de permanência na nossa existência.
É preciso ter coragem. É preciso ter esta coragem dos discípulos de Emaús, de rasgar o próprio coração e de dizer: Senhor, este sou eu hoje. Os nossos farrapos, os nossos trapos, a gente apresenta ao Senhor. E o nosso Deus, que é artista em consertar os nossos corações, de juntar os nossos cacos, de pegar os nossos fiapos e reconstruir a nossa história e nos devolver a dignidade de sermos chamados filhos seus. E olha que interessante, quando chega a este ponto, na jornada, Jesus que olha para eles e diz: como sois sem inteligência e lentos para compreender tudo o que vos falei. Se a gente olha, vivemos no tempo da pressa. A gente sempre está correndo, verdade ou mentira? Vivemos essa vida frenética, sempre se sentindo atrasados na vida. Tenho certeza que por várias e várias vezes a gente parou e disse: eu acho que eu estou atrasado na vida. Engano nosso. No meio desta cultura da pressa, no meio desta cultura do imediatismo, a gente está sempre lento. Sempre estamos devagar demais. Porque nós queremos apressar as coisas, nós queremos fazer as coisas da nossa forma, e a gente está atrasado, está devagar para as coisas de Deus. Não vemos, não percebemos a ação de Deus na nossa vida, na nossa história. Mas é interessante que Deus é capaz de desacelerar. Ele que é o eterno, Ele que é o sumo bem, desacelera o tempo, entra na nossa história e caminha ao nosso passo. E entra no nosso compasso e entra nas nossas vagarezas, na falta de inteligência. Não para nos humilhar, mas para iluminar o nosso coração. E aí Jesus começa a narrar tudo de novo. Tudo o que Jesus tinha dito a esses discípulos, ele volta à sua vida. É esta hora que Jesus apresenta o livro da história da vida deles. Sabe, às vezes Jesus faz a mesma coisa com a gente. Quando nos perdemos, quando estamos distantes e é hora de voltar, a melhor forma de reencontrar Jesus é olhando para a própria vida, para a nossa história, para aquilo que nós somos, para aquilo que nós trazemos nas nossas mãos. Não precisamos construir uma outra história, não precisamos de outros discursos, porque Deus se revela na minha vida, aonde eu estou, nas linhas que eu trago, na história que de fato me compõe e me institui como pessoa humana. E Jesus vai contar tudo de novo, recordando os profetas, trazendo à memória os patriarcas. Quando chega a um certo ponto da caminhada, Jesus faz de conta que vai seguir à frente. Aí os discípulos tomam um pouco de coragem. Aquela esperança que ainda está no coração deles fala mais forte e diz: fica conosco, é tarde, a noite vem chegando. Como é bela esta oração. Simples oração, mas uma oração de uma profundidade muito grande. Na hora que a noite chegar perto de nós, nos momentos da existência humana que nós não temos as respostas prontas, talvez esta oração nos bastaria. Quando nós dizemos: fica, Senhor, fica porque eu não sei resolver. Permanece aqui do meu lado, porque a minha insuficiência talvez esteja falando mais forte. Fica, Senhor, mais um pouco, porque no meio da minha pressa posso atropelar os processos naturais da vida. Fica, Senhor. E é interessante que o texto nos diz o seguinte: e Jesus entrou para ficar com eles. É assim que Jesus faz. Jesus não foi pernoitar na casa deles. Jesus não foi apenas se instalar, Jesus não foi apenas ser um hóspede, Jesus foi ficar. O verbo aqui é ficar, o verbo é permanecer. Quando nós decidimos permanecer no Senhor, é quando nós olhamos para tudo e dizemos: é nele que eu devo estar. Na dor, é nele que eu devo estar. Na alegria, é nele que eu devo permanecer. Quando eu não sei de nada, é na sabedoria dele que eu devo permanecer. E aqui nós vemos esse gesto belíssimo. Jesus que os reúne ao redor da mesa. A mesa, na tradição judaica, é lugar sagrado. Se a gente olha a Sagrada Escritura, os grandes feitos, os grandes mistérios se realizam exatamente ao redor da mesa. Vejam aqui.
Zaqueu faz a experiência com Jesus, não é no alto daquela árvore, quando Jesus diz, desce Zaqueu, que hoje eu vou estar na tua casa. Não é ali a experiência de Zaqueu. Zaqueu faz a experiência com Jesus aonde? Na mesa. Quando Lázaro ressuscita, que está a família reunida, chega Maria com um vaso de nardo. Jesus está sentado à mesa e ela lava os pés de Jesus. Aonde? Nos pés daquela mesa. Quando Jesus olha para os pecadores e manda que todos se sentem, e aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes é multiplicados numa grande mesa. É ao redor da mesa que nós fazemos essas experiências mais bonitas. Se a gente puxar no fio da memória afetiva, tenho certeza que também foi ao redor da mesa que a gente tem as experiências mais bonitas. É ao redor da mesa que a gente carrega aquela memória da nossa mãe. Daquele almoço, daquela comida, que só ela sabe preparar para a gente como nenhuma outra pessoa consegue fazer. Talvez a gente até um dia tenha tentado fazer este almoço para a gente e a gente não conseguiu. Entende? É ao redor da mesa, lugar sagrado. Mas se a gente olha também, percebemos que este lugar nós estamos deixando de lado. A gente já não mais visita a mesa da nossa casa como família. A nossa mesa se diminuiu, apenas é quase como um lugar apenas onde nós colocamos as nossas coisas, os nossos objetos, e às vezes é onde faz a pessoa junta a poeira. Sabe, no meio da nossa vida corrida, a gente deveria tirar um instante, um momento, para reunir o povo que a gente ama ao redor daquela mesa. Não ser apenas um objeto a mais na nossa casa. Não importa se tem 2 pessoas, 3 pessoas na hora daquela refeição, mas que a gente possa sentar-se ao redor da mesa. Aí a gente pergunta, mas o que é que tem de mais numa mesa? Ao redor da mesa, a gente consegue olhar as pessoas nos olhos. Ao redor da mesa, com o telefone encostado em qualquer lugar da cristã, a gente consegue partilhar a vida. Dizer como foi o dia, a gente consegue dizer quais são as nossas vivas, quais são os nossos planos. Ao redor da mesa, a gente consegue olhar para o nosso filho e dizer, você precisa melhorar mais nas notas. Você consegue olhar para o seu filho e dizer, parabéns, você foi tão bem hoje na escola. Ao redor da mesa, a gente consegue olhar para a nossa esposa e dizer assim, que refeição boa. Talvez nem esteja tão boa. Ao redor da mesa, a gente consegue dizer assim para o nosso esposo, obrigado, obrigado pelo pão colocado nesta mesa. É lá que a gente faz isso. É lá que a gente se entende como família. Mas quando nós olhamos, hoje nós trocamos o brilho do olhar das pessoas que nós amamos pelo brilho da tela de um celular. E é nesta hora que a gente para pensar, que tipo de alimento nós estamos dando aos nossos filhos? Não estou falando da nossa refeição, do pão, da mesa, do nosso feijão, do nosso cotidiano. Estou falando dos bons valores, do alimento da alma. Esse alimento que só é dado ao redor da mesa. Tenho certeza que a gente lembra de tantas coisas bonitas ensinadas por nossos pais ao redor da mesa. É interessante também que às vezes nós perdemos esta oportunidade de se alimentar daquilo que é eterno, das coisas mais belas, das coisas espirituais, do pão verdadeiro, do bom conselho, dos bons tratos, dos bons ensinamentos, dos bons valores. E a gente trocou aquilo que é orgânico, aquilo que é plantado na horta da vida da nossa família, porque a gente prefere os enlatados que o mundo dá lá fora. A gente não alimenta mais os nossos filhos com o bom alimento, nesta palavra que é transmitida olho no olho, do bom ensinamento, porque a gente terceirizou o ensinamento dos nossos filhos aos celulares. É lá que eles se alimentam. E se alimentam de porcarias. Entende? Porque a gente já não quer mais ter esse tempo de conversar, de ouvir, de amadurecer, de crescer junto. Mas veja como é que Jesus faz aqui. Jesus vê, Jesus sente a dor daqueles homens. E Jesus faz eles sentar-se à mesa. Jesus os torna família novamente. E é interessante que Jesus toma o pão, Jesus abençoa, Jesus parte, Jesus distribui.
isso é uma cena materna. É uma mãe que faz isso. Quantas vezes a mãe que ajeita tudo ao redor daquela mesa? Quantas vezes foi a nossa mãe que nos deu esse pão para a gente se alimentar? Que partiu e que nos alimentou. Se a gente volta no Evangelho de João, na última ceia, tem uma cena bonita de Jesus alimentando os discípulos. Porque quando Jesus olha e diz assim: aquele que vai me trair é aquele que eu dou um pedaço de pão molhado no vinho. Jesus molha o pão no vinho e dá a Judas. A gente olha e diz assim: ele está apenas denunciando. Não, é cena de quem ama. Quem é que molha o biscoito, o leite, o pão no café e dá ao filho? A mãe. É assim que Deus nos trata. Deus nos torna filhos seus. Deus nos alimenta como uma mãe alimenta o seu filho. Que a gente possa, neste tempo santo, redescobrir a mesa da nossa casa. Não importa se é apenas um dia na semana, mas que aquele domingo que estão todos, mas que todos estejam ao redor da mesa. Ninguém tem nada tão urgente que precisa estar com o celular o tempo todo. Talvez os primeiros dias seja estranho, porque é algo novo. Mas é algo que vai se tornar da rotina, que no dia que faltar, todos também se terão falta. Para e dizer, cadê a mesa? É na mesa que a gente descobre aquilo que de verdade nos importa. Porque se a gente não cria estas memórias hoje, quando nós partirmos daqui, o que é que os outros irão se lembrar? Entende? Quando a gente partir daqui, que memórias nós iremos deixar nos nossos filhos? Apenas do celular que papai e do celular que mamãe deu? Só isso? São memórias vazias. Mas que quando nós partirmos daqui, a gente possa lembrar: ah, na casa do meu pai era a casa de uma mesa muito farta. A casa do meu pai, eu lembro que todos nós sentávamos ao redor da mesa. E papai olhava para a gente e perguntava: como foi a escola? E mamãe olhava para a gente e dizia: você tem isso ainda para fazer? Você tem isso para fazer? Mamãe dizia: parabéns. Os nossos filhos irão olhar e dizer assim: tenho tanta saudade daquele feijão que minha mãe fazia. Não tinha gosto de nada, mas era tão bom, porque era minha mãe que fazia. Entende? É isso que nós precisamos construir nos nossos filhos, para que eles possam dizer: eu aprendi isso, hoje eu sou assim, um homem honesto, hoje eu sou uma mulher justa, porque eu aprendi na mesa de papai, porque eu aprendi na mesa de mamãe. Não foi em qualquer esquina, não foi em um vídeo do YouTube que os nossos filhos aprenderam. Não existe métodos no YouTube, não existem métodos no Instagram que nos ensine a fazer pessoas. Tem um ditado africano que diz assim: para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Ou seja, é preciso de pessoas. Pessoas formam outras pessoas. Máquinas não formam pessoas. Entende? É lá que nós devemos formar os nossos filhos, ao redor desta mesa. É lá que a gente forma a família dos nossos sonhos. Que a mesa seja esse lugar do encontro. Que a mesa seja o lugar do nosso reencontro. Que a mesa seja o lugar da partilha. Que a mesa seja o lugar do perdão. Que a mesa seja o lugar da verdade. Que a mesa seja o lugar de Cristo Jesus na nossa casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. apresentemos ao Deus da vida nossas preces, nossos pedidos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo.
Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pela Igreja, para que este itinerário pascal ajude seus ministros a renovarem sua disposição em testemunhar os sinais da ressurreição no meio de nossa comunidade, anunciando o Evangelho e partilhando o pão, de modo que nosso coração esteja sempre aquecido pela alegria da salvação. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pelos que governam, para que os sinais de partilha, de solidariedade, de justiça demonstrados pelo Cristo possam incentivá-los a sempre promover políticas públicas que promovam a dignidade humana. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos os que sofrem, pelos que estão desanimados, tristes e desesperançosos na vida, para que não lhes falte, por meio de cada cristão, a presença afetuosa e animadora da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos nós, para que, enquanto aguardamos a feliz esperança da nossa ressurreição, aprendamos a partilhar a vida e reconhecer o sacramento de Cristo presente nos pobres. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos os bispos do Brasil, que agora se reúnem em Aparecida para a Assembleia Geral da CNBB, para que saibam ouvir a voz do Espírito Santo, que inspira o discernimento, as avaliações e a caminhada da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Tudo isto nós vos pedimos, Pai de bondade, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus. Gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vamos orar
meus irmãos, minhas irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que participai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Francisco de Sales, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Abel Paulino de Menezes, 7 anos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Na confiança e na liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas é a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando? E ao Senhor não puderam enxergar. Fica com
Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias, enfim, se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus Cristo fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazeis chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelo sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero me sentar para alguns avisos. Eu acho que as crianças não gostaram muito não, viu, que a gente veio para cá hoje. Estão ali reivindicando a posse desse espaço delas, viu? Muito bem. Então, com muita alegria, a gente se encontra para celebrarmos mais uma vez a Santa Missa. E nesta Eucaristia nós rezamos de uma forma especial por todos os nossos irmãos dizimistas que fizeram aniversário durante este mês. Alcione da Silva, Andessa Fernanda, Arnilton Bezerra, Débora Fernandes, Francineide, Francisca das Graças, Camila da Silva, Lorena Paula, Maria Idineide, Magna Moura, Severo Gomes, Ubicarla, Valéria de Oliveira, Viviane Valéria, Wilson Manuel, Elisete Borges, e hoje com muita alegria também Dona Terezinha, que está fazendo aniversário ontem, não é? Vem aqui, Dona Terezinha, para a gente cantar parabéns. Os coroinhas também, tem coroinha aniversariando, né? Luiz também fez aniversário. Quem foi lido, né, dos dizimistas que estejam aniversariando, pode vir também para cantarmos parabéns. Os demais que estão aniversariando, venham também para a gente cantar parabéns. Não é, Dona Terezinha? Quantos anos? 15 anos, não é? 16 anos, passou por 16. Dona Terezinha é um sinal de Deus na nossa vida, na nossa história, que a gente seja perseverante como Dona Terezinha, uma vida doada. Foi ministra da Eucaristia, não foi, Dona Terezinha, por muito tempo, levando Jesus aos doentes e aos idosos, e hoje é aqui para nós é sinal de Deus. É até que eu fui bicho agora. Olha aí. Dona Terezinha foi uma das primeiras aqui na nossa comunidade da missa, não foi, Dona Terezinha? E hoje está aqui dentro celebrando, não é? Aí, estou demais. Hein? Como é? Peço que ajude esse povo nessa igreja. Para subir a igreja. Muito bem, então vamos cantar parabéns para a Dona Terezinha, para os aniversariantes. Chega, Luiz, perto aqui, Dona Terezinha. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Uma salva de palmas. Hoje tem jantar do SCC, não é assim? Olha aí, cachorro quente, não é isso? Então ninguém vai para casa com fome hoje. E hoje também nós consagramos o nosso dízimo a Deus. Quem é dizimista, que já fez a sua devolução do dízimo, ou aqueles que ainda vão devolver durante o mês, faz neste momento a sua consagração. Aquele que não é dizimista ainda, né, o convite de se tornar dizimista, reconhecendo que tudo que nós temos é graça, é dom de Deus na nossa vida. O dízimo apenas a gente devolve como uma forma de reconhecer a ação gratuita de Deus na nossa vida. Então vamos consagrar o nosso dízimo. O Padre vai dizendo e vocês repetem. Recebeis, Senhor, o meu dízimo. Recebeis, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância, Senhor, é o meu reconhecimento e o meu amor. Esta importância, Senhor, é o meu
conhecimento e o meu amor. Pois o que tenho é porque me destes. Pois o que tenho é porque me destes. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Miquel, tu quer falar o que, Miquel? É o quê? Queria convidar, antes de tudo, os jovens aqui na frente. Tem um recado, um anúncio para fazer para vocês. Todos os jovens, toda a pastoral de juventude aqui da Quase Paróquia, venham aqui para frente. Eita, menino, é menino que só. Pessoal, aqui está parte da pastoral da juventude e eles estão organizando um evento muito importante para toda a nossa comunidade, para toda a Quase Paróquia, mas de forma muito especial para a nossa juventude, não é assim, Wilson? Eles estão preparando a Semana da Juventude. Mas para que eles possam, de fato, fazer esse evento acontecer, organizar tudo, eles estão agora, desde já, vendendo alguns bilhetes para custear toda a Semana de Juventude. E aí eu vou passar para Cauê para ele fazer a propaganda para vocês. Obrigado, Miquel. Boa noite, pessoal. Como deve ser de conhecimento da maioria, e para quem não sabe vai ficar sabendo agora, este ano, 2026, nós, junto com toda a igreja do mundo, celebramos o Jubileu da Juventude, certo? Então, em comunhão com a nossa igreja diocesana e com a igreja do mundo inteiro, nós estamos aqui, estes pobres jovens diante de vocês, dispostos a mais um serviço de evangelização, certo? Essa Semana da Juventude carrega esse nome, mas não é só para a juventude. É uma experiência de fé para toda a comunidade. Então, para que nós possamos realizar essa experiência de fé de forma digna, de forma bonita, e para que possamos contribuir com a vida de fé e a caminhada da comunidade de forma íntegra, vamos dizer assim, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Esses bilhetes serão vendidos pelo valor simbólico de R$ 2, certo? Nós temos algumas metas muito bonitas para alcançar e nós contamos com a ajuda de vocês, porque a gente sabe que a juventude não constrói nada sozinha, a liturgia não constrói nada sozinha, nenhuma das pastorais trabalha sozinha, porque todos somos membros do mesmo corpo, que é a igreja, que é Cristo. Então, para que nós possamos realizar esse nosso projeto bonito para nós e para vocês, nós pedimos a ajuda de vocês. É um sorteio que vai acontecer. O prêmio é um carneiro, certo? Então, nos próximos meses estaremos vendendo muitos bilhetes e contamos com a ajuda de vocês. É como o Padre Isaías já disse. O dinheiro a gente já tem. Está no bolso de vocês. Amém? O menino fala bem ou não fala? Vamos dar uma salva de palmas para a nossa juventude. E vamos ajudar a comprar esses bilhetes da juventude, tá certo? Muito obrigado a todos. Ajudem para que a gente possa, de fato, fazer um bonito evento. Pronto, agora com a juventude deu certo. Agora eu tenho uma outra propaganda para fazer, dona Neide. Eu estou para me ordenar, como vocês sabem. O convite já foi estendido a todos vocês. No dia 12 de maio, falta apenas 22 dias para a ordenação. Eu vi hoje porque me postaram no Instagram, Padre Isaías, fizeram a contagem regressiva. Estão faltando 22 dias. Porque para a gente fazer uma ordenação muito bonita, a gente tem muitos gastos. E aí a gente está fazendo também uma rifa beneficente para a ordenação. Hoje eu só tenho 20 bilhetes. O meu sonho é sair daqui com esses 20 bilhetes vendidos. Por favor, me ajuda a realizar esse sonho. No final da missa eu vou ficar aqui e eu queria pedir a ajuda de vocês. Se um comprar um, outro comprar dois, outro compra três, a gente sai daqui com esses 20 bilhetes vendidos, tá certo? Posso contar com vocês? Pois eu vou ficar aqui para vender esses bilhetes, tá bom? E como o Cauê disse, parafraseando Padre Isaías, a gente já tem o dinheiro, está no bolso de vocês. Vamos fazer esse negócio bem bonito e eu conto com vocês, tá certo? O valor desse aqui é R$10, são 11 chamadas, 2 bodes, pix de R$600, imagem de Santa de Nossa Senhora. Enfim, tem muitos prêmios aqui, fry,
panela elétrica, são muitos prêmios. Por isso que está no valor de R$10, tá certo? Então, contamos com vocês e eu vou ficar aqui no final para vender esses 20 bilhetes, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Já quer uma? Vai comprar todo? Eu quero Oh, meu 5, Deus. eu quero Ei, 5. Olha aí as coisas melhorando, Padre Isaías. Miquel se ordenando, eu já posso ser transferido, né? Porque já tem gente que pede melhor do que o padre já. Para não ficar por baixo, próximo domingo, ninguém faz almoço em casa, tá certo? O almoço de vocês está aqui, tá certo? A feijoada da Capela do Divino Espírito Santo, no valor de R$10. Domingo, ninguém faz almoço em casa. Olha o almoço de vocês, onde é que está, tá certo? Tá bom? Está aqui na mão do padre o almoço de vocês. Paga R$10, compra a senha e o almoço está garantido. R$10, minha gente. Onde é que é um almoço de R$10, né? E não esqueça, quando sairmos aqui, passarmos para na barraca dos cachorro-quentes. Vamos ficar de pé. Vamos consagrar a nossa vida, a nossa história, à Virgem Maria. Maria que nos acompanha em cada instante, nos momentos mais delicados da nossa história. É Maria que nos ensina a ouvir com atenção a voz do seu divino Filho. É Maria que nos reúne ao redor da mesa, quando Cristo nos parte o pão. Por isso, juntos, nós cantamos, nos consagrando à Virgem Mãe. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima e sempre Virgem Maria, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus que vos ama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa jornada, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora, só deixa o povo sair depois que pagar um cachorro quente para vocês, tá bom? Dê um desejando a paz de Cristo, paz de Cristo. E compra o bilhete de Miqueias. Oh, do céu, rainha, alegrai-vos, aleluia, pois o vosso Filho